8h05, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, com o jornalista Luísio Abreu Barbosa, nós estamos recebendo o vereador Ivan Machado, da Câmara Municipal de Campos. Falamos nesse primeiro bloco aí com, inclusive, já a participação dos ouvintes no streaming do Face. E agora a gente volta com a Luísio. E, Luísa, os assuntos agora esquentando um pouco mais sobre essa questão de política, a participação e a saída do vereador no G8, né? E também a extinção do G8 e ainda o cargo, o pleito aí a vereador 2020. De volta com você, Aloysio Abreu Barbosa. Só para falar um pouco sobre administração ainda, essa inter-relação de fiscalização a função maior do Legislativo, que é fiscalizar os atos executivos, tem várias intervenções aqui sobre RPA, né, pagamento de RPA. A gente sabe que o vereador Jorginho ontem noticiou, a Folha repercutiu, cobrando ao Executivo uma projeção de pagamento. Qual é a sua posição, doutor Ivan, sobre essa questão dos RPAs que estão há 5 meses atrasados? Aloysio, a primeira coisa que tem que considerar é que quem mandou o RPA trabalhar foi o governo. O RPA não foi no trabalho e falou assim, eu vim aqui trabalhar porque eu quero que a pessoa trabalhar. Ele foi encaminhado pelo governo para as suas repartições para trabalharem. Por vereadores também, né, Ivan? Alguns encaminharam. Algumas indicações de vereadores, mas sim, quem encaminha é o governo. O vereador não tem autoridade nenhuma. Mas tem vereador que sabe e dá o sinal verde. Diz, sim. Vai trabalhar ali naquele lugar ali, vai fazer isso, aquilo, acolá. Não é o vereador que faz isso, não. Não, agora, quem dá o sinal é o governo, por óbvio. Mas quem paga o governo, quem diz onde vai trabalhar é o governo. Mas todos nós sabemos que há indicações de vereadores para a RPA, né? Quem faz a gestão é o diretor daquele local, é o superintendente daquele local. Então ele foi trabalhar porque foi autorizado. E quem trabalha é digno do seu salário. Tem que receber. Quem é contra, quem é a favor dos RPA receber, ninguém vai ser contra. Nenhum trabalhador receber. Eu sou de um partido democrata trabalhista, sou um partido que tem tradições trabalhistas nesse país. Então, eu sou a favor do trabalhador, lógico, sempre. Agora, era uma crise e não foi interrompida a tempo, não foi sanada. E hoje você falou 5 meses, eu não sei exatamente se são 5. Já ouvi falar que tem mais tempo acumulado. 6 meses, já foi... Varia de acordo com a pasta em que serve, né? Tem uma variação. De acordo com a correto. Mas diz que tem até locais que está beirando até os 7. Foi formada a pedido de todos os vereadores, com assinatura do requerimento de todos os vereadores, o presidente nomeou por ato executivo uma comissão de 3 vereadores, vereador Silvinho, vereador Jorginho, vereadora Joilza, para buscarem, após a negativa do governo de mandar um planejamento de pagamento. Primeiro nós fizemos um requerimento ao governo pedindo um planejamento para quitação desses débitos. O governo mandou dizer simplesmente que não tinha plano nenhum. E a dificuldade, aquela história de sempre, né? A dificuldade, o ROI acabou, diminuiu, e o caixa está baixo, e etc. E tal. Como se o trabalhador que foi mandado trabalhar tivesse culpa disso. Tinha que ter a reserva para pagar. Até porque a RPA não é prevista em orçamento. Né? Aí a comissão foi formada com prazo de 30 dias, eu acho que é prorrogável por mais 30, não tenho certeza, para fazer esse balanço e uma proposta e até buscar recursos. O vereador falou que a comissão iria, se fosse necessário, a Brasília, buscar junto aos deputados federais da região, do município, recursos para pagar os RPAs.
Mas eu acho que eles estão com dificuldade até de conseguir as informações nas secretarias locais. Foi isso que eu li ontem na rede social. Acho que a Folha ontem até divulgou isso aí também. Sim, A palavra eu falei na pergunta. É, A Folha 1 divulgou, sim. Dificuldade, deu um prazo de 5 dias úteis para que apresentasse os dados sob pena da comissão ir buscar na justiça esses dados. Isso é até lamentável, né? É lamentável. Então, eu tenho pena desses trabalhadores, muitos deles vêm já de longo tempo, de longa data trabalhando, dependem disso para levar o pão para casa, para comprar o remédio, para pagar a luz, pagar a água, pagar o aluguel, e não tem o crédito, mas não tem o dinheiro. Vamos entrar na parte política, Ivan. Você, no dia 10 de março, você anunciou seu desligamento do G8. E você meio que confirmou o que você já havia adiantado em comentário aqui, no Folha no Ar, em comentário. Era uma entrevista com o Jorginho Virgílio, seu colega vereador, né, do DC. Estimado colega. Sim, vereador muito combativo, atuante. Na época estava no Patria ainda, né? Hoje está no DC, nessas mudanças de legenda e de janela. A entrevista com o Jorginho foi no dia 4 e você se manifestou no dia 4, foi com o Jorginho Virgílio e o assessor dele, ex-editor-geral da Folha da Manhã, o jornalista Rodrigo Gonçalves, por qual tenho grande estima e respeito profissional. E você se manifestou em comentário, questionando o G8, Jorginho também pertencia ao G8, falando sobre o G8, e você, em comentário, você falou que estava saindo do G8, naquele programa de 4 de março, e no dia 10 você formalizou, né, na Câmara Municipal essa sua saída. E, na verdade, de lá para cá, a sua saída meio que extinguiu. Não se ouviu falar mais de G8, nem de G7, nem de G qualquer outro número, né? Você acha que a sua saída foi o tiro de misericórdia no grupo? Vamos lá, Luiz. Na verdade, a minha participação naquele dia que o vereador Jorginho esteve aí fazendo a entrevista foi esclarecer que, na verdade, não existia mais, porque falava-se ali que como se o G8 fosse uma realidade ainda. Mas eu posso me estender um bocadinho, que eu queria contar a história do G8, como surgiu e por quê. Posso? Vamos lá. Vamos lá. Bom, o que acontece? Um grupo de vereadores começou a observar que o governo estava mandando projetos de lei assim, da noite para o dia, artigo 43 da Lei Orgânica do Município, que é regime de urgência. E logo ia para a pauta. Enquanto foram coisas assim amenas, não faziam parte de um pacote, até que um dia um grupo se deu um basta quando recebeu 8 projetos de lei e a LOA, a Lei Orçamentária, para estudar a LOA, para apresentar emendas, para poder discutir e votar, junto com 8 projetos de lei de grande impacto. Para você ter ideia, esses projetos de lei mexiam, 4 deles mexiam em ganhos de servidores. Um mexia na composição do Conselho Municipal de Saúde. Ora, o Conselho Municipal de Saúde, o governo queria por projeto de lei de executivo, votar e aprovar um projeto de lei da noite para o dia, mexendo no Conselho Municipal de Saúde, que foi criado fruto de uma Conferência Municipal de Saúde nos idos do ano 90, na implantação do SUS em Campos. E eu estava lá. Eu disse que até em memória de pessoas como o doutor Luiz Carlos Silva, doutor Rubio Peçanha, que foram fundadores do Conselho, isso deveria ser, qualquer reforma, passar em outra conferência. E outros projetos de lei que mexiam na insalubridade do servidor, vale alimentação, etc.
E a questão, Neném ontem, Neném não, foi o Igor ontem lembrou. Igor Pereira. Igor Pereira lembrou a questão dos cartórios, do ocupamento, a ocupação do solo. Eu falei Neném porque na questão dos cartórios foi até o próprio Neném que deu a palavra junto à reunião do G8 pré-sessão. A gente se reunia antes da sessão para tomar as posições. Mas veio assim no inconsciente o nome de Neném, nobre colega vereador. Então, esse grupo de vereadores, um dia o vereador Igor, que é uma grande liderança, passou perto de mim e falou assim: doutor, nós estamos reunidos num gabinete ali, depois da sessão, você quer participar de uma reunião conosco? Na verdade, eu cheguei na Câmara, agora tem 2 anos, naquele período tinha um ano e 3 meses, 4 meses, eu estava meio deslocado, porque eu não era base do governo, e também oposição sistemática nunca fui, votei muitos projetos de lei do governo, mas eu sempre em uma posição crítica, votei até alguns projetos de lei contra. Até teve um projeto de lei que votei contra sozinho, até a oposição votou a favor, mas isso não é o caso agora. Eu disse, tudo bem, vamos lá. Aí foi, a reunião era ali naquele andar mesmo da Câmara, no gabinete do vereador Jorginho, e ali cheguei e encontrei já um grupo reunido, conversando para formar um parlamento. Esse bloco parlamentar, foi dito ali os motivos, chegamos a um consenso que o governo precisava abrir conosco, nós somos vereadores e não somos para ficar votando aquilo que prejudica o povo. E, curiosamente, a Luísa sumiu aí? Não, estou aqui. Tá. Curiosamente, a Luísa e Cláudio, naquele início, o G8, depois Bloco Parlamentar Oficial G8, poderia ter sido até um G10, poderia ter chegado até o G11, porque no início até o vereador Álvaro César e o vereador Jairinho também participavam dessa formação desse bloco. Mas quando, mais na frente um pouquinho, eles pediram para sair, saíram e ficaram 8 vereadores. Fim de ano, precisava votar a LOA e esses 8 projetos de lei. Nós fomos para o plenário, derrubamos maciçamente todos os projetos de lei do prefeito, do executivo, como um recado. Tem até projeto de lei que não voltou à pauta ainda hoje. Que a gente disse, se consertar aqui e ali, a gente vota favorável. Mas o restante que mexe com o servidor não se vota contra o servidor aqui. G8 não vota contra o servidor para tirar ganhos em um momento de tanta dificuldade que o G8 está que o servidor está há 4 anos com 20% de perda salarial. E fomos lá e derrubamos. Aí chegou a vez do orçamento. No orçamento foi apresentado pelo G8 uma emenda, o prefeito pedia 30%, a proposta orçamentária era 30%, nós, entendendo que 30% não fez jus, limitamos em 10%. Foi para o embate. Protocolamos como emenda parlamentar do bloco e, para nossa surpresa, a CCJ, Comissão Constituição e Justiça e Redação Final da Câmara, declarou inconstitucional os 10%. Tudo bem, é o papel deles. Mas quando declara inconstitucional, o regimento da Casa diz que o parlamento, quer dizer, o plenário da Câmara pode derrubar. Nós apresentamos recurso que não foi acatado o recurso. Olha que coisa terrível, na Casa do Povo, na Casa de Leis. Os vereadores seguindo o rito, seguindo o regimento, não terem seus direitos acatados. Aí vamos para a Justiça, não vamos para a Justiça? Bom, vamos fazer o seguinte, não vamos votar o orçamento. Veio o orçamento, eu falei, não vamos votar o orçamento para ser aberto esse diálogo. A gente não tinha intenção de não votar o orçamento. A gente queria que no orçamento a nossa emenda fosse acatada. Ou, pelo menos, discutida com o governo que não deu bola. Pelo contrário. O senhor procurador do município, não sei se foi entrevista aí na Folha, não sei, não lembro bem. Ele radicalizou, deu a mínima para esse bloco parlamentar, e o bloco parlamentar mostrou a sua força, e a oposição 8 mais 5, 13, é maioria absoluta na Câmara. Agora, no momento nenhum nós queríamos radicalizar. Bom, aí veio fim de ano, Natal, fim de ano, sem orçamento. E aquele impasse.
e o prefeito reenvia o orçamento do mesmo modo. É pautado o orçamento, tramitado, aí reunimos novamente. Bom, aí começa a história da dissolução, de fato, do G8. Tive que fazer esse preâmbulo só para chegar aqui. Nós nos reunimos, o bloco todo, e vamos, não vamos, vamos. Eu disse, olha, eu quero ser, no mínimo, coerente nessa história. Se o governo não reabrir o diálogo, se o governo fecha o diálogo, não dá a mínima para nós, vamos reapresentar a emenda dos 10% e vamos ver o que é que dá de novo. Aí, 3 vereadores, e isso é uma democracia, todo mundo tem direito de se posicionar, mesmo sendo um bloco parlamentar, 3 vereadores, né, disseram que eram contra, que precisava flexibilizar, que sabe o quê. Eu falei assim, eu não flexibilizo, enquanto não abrir o diálogo, porque para nós é questão de honra. Nós não criamos a situação, entendendo que 10% era o máximo de remanejamento que o governo deveria ter, eu mantenho a minha posição. Vamos, não vamos? Aí chegou a notícia que o presidente Fred estava aguardando esse bloco para uma conversa, e eu disse, eu não tenho como ir lá, porque eu já tenho um compromisso, e tinha mesmo, eu tinha uma hora marcada, questão de saúde, e tenho que sair. Mas, de antemão, qualquer conversa que vocês forem ter lá, eu já sou contra ter que mexer no que nós estamos apresentando. Aí voltaram de lá com o acerto, porque Fred já tinha conversado, através do vereador Álvaro Oliveira, com o Vladimir, e propôs, quer dizer, um intermediário entre 30 e 10, propôs 20, e esses vereadores que foram lá aceitaram compor com essa proposta, que na verdade passou a ser uma proposta da oposição, uma proposta que Vladimir até. E eu disse para os remanescentes, eu não concordo, vamos apresentar nós 5 a mesma emenda, quando o vereador Igor sugeriu para mim, vereador, apresenta você, então, a emenda de 10% e nós apoiamos. Foi pautado, foi protocolada a emenda, de minha autoria agora, de 10%, foi pautada, foi para votação, mas na votação, é prerrogativa do presidente, ele colocou a votação dos 20% antes da minha de 10%. A de 20% ganhou e prejudicou logo em seguida a minha. Liberou o orçamento, votamos o orçamento, e é o orçamento vigente no município em 2020. Deu para entender legal? Só para recapitular, que você falou umas coisas aí, senão fica muito longo também e ficou dinâmico, mas a questão do acordo de Vladimir com Fred foi relatada aqui, nesse mesmo programa. Na sessão do dia 15, no programa do dia 15 de Santo Amaro. Exatamente, foi relatado por Fred aqui no programa, né? Depois foi confirmado em outro programa com o deputado Vladimir, né? Foi uma conversa que Fred teve com o Álvaro, vereador Álvaro de oposição, Álvaro Oliveira, e nessa conversa Álvaro fez a ponte com o Vladimir e chegaram aos 20. E nessa reunião que teve, e nisso, governo e oposição, o G8 já ficou escanteado, porque com ao somatório dos votos do governo e da oposição, eles aprovariam. Essa é a questão aritmética, a questão política, né? Eles tinham votos já suficiente. Quando o G8 perdeu o peso político, porque nesse acordo já passaria sem ele, como de fato aconteceu, houve vereador do G8, e eu sei quem é, não vou citar nome, que falou até 25%. Né? Mas, enfim, é passado, o que ficou foram os 20%. Mas de lá para cá, o G8 acabou? Só para finalizar esse tema? Bom, essa foi uma votação que antecedeu, foi feita dia 14 de janeiro, e ela antecedeu o recesso parlamentar de janeiro, que deveria ter entrado em recesso desde antes do Natal, mas ficou convocada a Câmara, e depois entrou em recesso e voltou um pouco antes
do Carnaval. E Nas sequentes, esses 3 vereadores acompanharam sempre o governo e eu entendi, né? E já que 3 deles estavam acompanhando o governo, não era mais bloco parlamentar. E naquele dia, não nos reunimos mais. Naquele dia que o vereador Jorginho deu a entrevista, o novo vereador Jorginho deu a entrevista, eu postei aquele comentário e eu agradeço muito ao Jorginho, que ele chamou a atenção numa coisa que estava me passando despercebida. Ivan, você não oficializou a sua saída. E lá na Câmara, naquele dia na sessão, eu falei, Jorginho, obrigado. Eu tenho que oficializar minha saída. Aí pedi um tempo ao presidente durante a sessão, fui à tribuna e fiz o meu desligamento durante a sessão, dizendo que entendia que já não era mais G8, porque os fatos comprovavam isso, que eu não sabia se ia ser G7, se ia ser G5, mas que eu não estava mais nesse bloco face às circunstâncias. Coincidência ou não, com a sua oficialização da sua saída, o G8 não se ouviu falar nem como G7, nem como G5, nem como G0. O G8 parece acabou, pelo menos até a próxima legislatura. Agora, vamos falar de política. Vamos falar de política, que está chegando ao fim também o tempo desse bloco. Você se filiou ao PDT do pré-candidato prefeito Caio Viana, e foi até pessoalmente, eu fui o primeiro a publicar isso no blog Opiniões, em 26 de março, e você se filiou no dia 24, né? Cai assim na sua ficha. Como é que você está enxergando aí? É uma eleição a vereador atípica, a primeira eleição desde o período da redemocratização brasileira, com a Constituição de 88, e o final da ditadura, que alguns agora querem inventar que não existiu, em 85, é a primeira eleição onde não vai haver coligação, né, para eleição legislativa, né? Eleição a vereador, eleição proporcional. Sim, porque você tem algumas eleições legislativas que são majoritárias, como o do Senado, por exemplo, né? Mas estou falando, logicamente, da eleição municipal. Eleição proporcional, você não vai ter coligação. Como é que você está encarando aí a nominata do PDT, que está sendo formada, e o que você espera dessa eleição? Logicamente que a gente está aqui falando em pré-candidatura, segundo os limites impostos pela legislação eleitoral, a legislação não se discute, se cumpre, e sem falar também em projeto, isso também está vedado pela legislação. Mas como é que você está vendo a nominata do PDT e o que você espera dessa eleição a vereador? Bom, se for confirmada a minha pré-candidatura, né, só a convenção do partido que vai dizer isso, querendo Deus, devo ser candidato, se for confirmado, e será a minha terceira eleição, minha terceira campanha eleitoral. Eu fui candidato em 1992, também pelo PDT. O PDT é a minha primeira filiação partidária em quase 40 anos, desde a época de Brizola, governador e tudo mais. Exerci cargo até no governo Brizola como coordenador estadual de odontologia na municipalização da saúde no início do ano 90. E no final do ano que antecede ao ano eleitoral, os vereadores ficam como que cogitando, né, para onde vai, conversa um com o outro com um. E eu tinha recebido dois convites para ir para outros partidos. O vereador Silvinho, com quem eu tenho grande admiração, me convidou, ele tinha pego o MDB. Doutor, eu queria o senhor lá comigo e tal. Eu falei, Silvinho, vamos namorando. Eu uso essa expressão, vamos namorando. Vão flertando e depois namorando. Sua moda antiga. Mas também, mais tarde, através do professor Weiner, recebi um convite para uma conversa com Marcelo Mérida. Não conhecia, tivemos uma conversa boa. Também uma pessoa admirável, Marcelo. Gostei muito da conversa com ele. Conversa reta, E até então estava ali naquela, mas o coração ainda não estava preenchido. Até que recebi um telefonema de Caio, eu não lembro bem se foi no início de fevereiro, não lembro bem
recebi um telefonema de Caio e gostaria de tomar um café comigo, se eu aceitaria. Falei, Caio, é um prazer para mim, tantos anos depois que eu não te vejo, a última vez que eu vi Caio, eu era um menino, né, nas nossas andanças políticas com o pai dele, o Arnaldo França Viana. Vai ser um prazer. Aí ele falou, se você quer tomar um café comigo, eu posso ir na sua casa. Eu falei assim, mas na minha casa vai ser um prazer redobrado. E fiquei naquela expectativa, o que ele quer? E veio na minha casa, e aí, café aqui em casa, quando o assunto é política aqui em casa, a família é envolvida, né? Eu chamei a mulher, e principalmente a filha gosta muito de política. Está aqui do meu lado aqui. E falei, Caio vem tomar um café conosco e tal. E o Caio veio. E a primeira impressão logo, você sabe aquele negócio que amor à primeira vista? Eu conheci Caio um menino, não fazia a mínima ideia. Aliás, eu vi em 2016, no debate da Folha, acho que foi o último debate, onde eu não sabia nem que Caio era candidato. Naquele debate, ele ali, eu acho que ele impressionou com meia campus. Se tivesse mais tempo até naquela época, acho que ele ganhava até a eleição. Porque a maturidade dele. E agora ele na minha casa, agora em 2020, tomando um café na minha mesa, junto com minha família, e aquela pessoa madura, com propostas, mostrando liderar um processo. Impressionou muito em Caio isso. E também nesse café estavam 2 assessores meus, que são os generais, conselheiros da minha campanha, estavam ali juntos, doutor Thaís e César, e Caio me impressionou muito, por ter proposta, por ser seguro, por ser convincente naquilo que fala, pela firmeza. A gente que é dentista tem um pouquinho de psicologia, o dentista é meio tudo. O dentista olha no olho das pessoas e faz uma leitura assim, um pouquinho da alma. Pelo fato de ter que cuidar daquele paciente, você acaba tendo qual é desse paciente. Eu acho que isso me ajudou ele na hora a fazer a leitura. E a liderança dele. O cara tinha tudo para ser uma pessoa liderada o processo pelo pai. O prefeito mais bem conceituado de Campos nos últimos e muitos anos, né, com 2 mandatos de prefeito destacado em algumas áreas, educação, saúde, mas Caio mostrou que o pai é parte desse projeto todo, e que o pai, com quem ele tem grande respeito, o pai é um conselheiro, que certamente, palavras dele, se for eleito, até questionado por nós, quem vai administrar é o seu... Não, meu pai vai ser meu grande conselheiro, mas quem lidera sou eu. Ele falou outro dia aqui na entrevista da Folha, para onde eu vou, eu lidero. Isso foi muito convincente para mim. Não decidi naquele momento, partimos para outro encontro, aí eu já queria encontrar com ele, junto com alguns colegas profissionais de odontologia, que é minha praia, vamos dizer assim, e aí os colegas também ficaram impressionados, e aí eu disse, Caio, apertei a mão, fiz uma fotografia, e eu fotografo aqui. Vou filiar lá se você assinar minha ficha. E fui lá e filiei. A gente nesse bloco acabou adiantando um pouco o bloco próximo, que é o final, que é sobre a eleição a prefeito. Então vou pedir para Cláudio fazer um intervalo, passamos um pouquinho do tempo para a gente continuar esse papo para a eleição a prefeito. Perfeito. Bloco, por favor. Vamos lá então, são 8h34. Em Campos, a gente volta em 1 minuto e meio com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, quinta-feira, 23 de julho, o programa Folha no Ar recebendo Ivan Machado, vereador Ivan Machado. O oferecimento do programa dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais,